Olá, professor. Eu me chamo Israel e eu irei representar o meu grupo na apresentação do nosso trabalho prático da disciplina de Banco de Dados 1. Nós optamos por fazer um sistema para gestão de impressoras e toners, o Print Manager. A motivação por trás desse projeto, ela baseia-se num problema real do ambiente de trabalho de um dos integrantes do grupo, que é a necessidade de fazer o controle de impressoras e toners de maneira eficiente, com consultas interativas e geração de relatórios. Assim, a finalidade dessa aplicação é justamente utilizar um SGBD para gestão de impressoras e toners com uma interface web, e nós colocamos aqui de preferência que seja simples, rápida e de fácil utilização. Em relação a linguagens e ferramentas, nós utilizamos como banco de dados o PostgreSQL. Para o nosso back-end e construção da nossa API, nós utilizamos a tecnologia Node.js, que é baseada na linguagem de programação JavaScript e basicamente permite que a gente construa um servidor utilizando o JavaScript. E no nosso front-end, nós utilizamos a linguagem de programação JavaScript com o paradigma de orientação a objetos. Agora, em relação à arquitetura e funcionamento, nós utilizamos o padrão de projetos MVC, Model View Controller, para fazer a organização das nossas pastas e do fluxo da nossa aplicação. Através desse diagrama, consegue-se ter uma ideia de como que funciona esse padrão e o fluxo de uma aplicação do tipo MVC. E como que funciona a nossa aplicação? De maneira resumida, o nosso banco de dados ele se comunica com a interface de usuário através de uma API, ou seja, uma interface que viabiliza e facilita também, né, a comunicação entre dois sistemas ou plataformas distintas. No caso, essas plataformas distintas são justamente o nosso front-end e o nosso back-end, que apesar de serem construídas utilizando como base a mesma tecnologia, são plataformas distintas. Por esse motivo, faz sentido que fosse feito o uso de uma API. Entretanto, veremos mais adiante que o uso de uma API, a construção da nossa API, ela não implicou na não escrita de códigos SQL. A gente cuidou para que isso não anulasse a escrita de comandos SQL. Como veremos mais à frente, esse requisito foi atendido. Agora eu vou utilizar duas aplicações, o Insomnia e o PGAdmin, para demonstrar como que a API se comunica com o banco de dados e como que é feita esse cadastro de uma impressora ou de um toner, de um departamento e de um proprietário. Após isso, nós partiremos para a demonstração diretamente na interface de usuário, utilizando também o nosso painel de controle do Postgre para vermos o que acontece no banco de dados quando a gente adiciona um determinado elemento, como impressora, toner, departamento ou proprietário. Antes de partirmos para a demonstração de como a nossa aplicação ela se comunica com o banco de dados através de uma API, uma demonstração prática, né? Eu gostaria de discorrer um pouco sobre como está a organização do nosso sistema em termos de pastas, arquivos e códigos. Então, o diretório raiz do nosso sistema é esse aqui, ó, Printer Manager DB. E a gente consegue observar que essa aplicação está dividida entre duas pastas principais. A pasta API, que é responsável pelo nosso back-end, e a pasta front-end, que é responsável pela interface de usuário. Se eu vier aqui no meu arquivo Printer Controller, que está dentro da pasta API, eu consigo observar que eu estou, de fato, fazendo uso de comandos SQL na minha aplicação. Nesse exemplo, nós estamos visualizando um método que é responsável por criar uma nova impressora no banco de dados.
Então aqui nós observamos que esse método ele recebe do nosso front-end esses dados aqui, que são os atributos de uma impressora. Em seguida, ele insere esses atributos dentro da nossa impressora e depois ele retorna um JSON indicando que, através de uma mensagem, que a impressora foi acionada com sucesso, e no corpo dessa mensagem ele também retorna um objeto impressora contendo os atributos que foram adicionados. E essa lógica ela se repete ao longo de toda a nossa aplicação. No método responsável por listar as impressoras, nós também temos aqui a presença de comandos SQL. No método responsável por encontrar a impressora, também nós temos a escrita de comandos SQL, assim como no método de atualizar, né, que é o update where, e também no método de deletar, delete from. Então, isso atesta que nós fizemos uso de comandos SQL ao longo da construção da nossa API. Por fim, essa é a classe construtora, ou podemos até chamar de a classe principal da entidade impressoras no nosso front-end. Aqui a gente observa que quando nós queremos criar uma determinada impressora, nós não nos comunicamos diretamente com o banco de dados. Ao invés disso, nós utilizamos a nossa API, que foi demonstrada anteriormente, para se comunicar com o banco de dados. Dessa forma, a gente consegue facilitar as operações de criar, remover, atualizar e deletar uma entidade dentro da nossa aplicação. Agora, na última parte dessa apresentação, eu vou mostrar de fato as telas do nosso sistema e como que funciona por debaixo dos panos quando a gente adiciona uma impressora, um toner, um departamento, ou quando a gente faz uma operação de editar ou de deletar alguma dessas entidades. Então a gente vai ver também no nosso painel de controle do Postgre como que funciona essas operações no nosso banco de dados. Então, primeiramente, começando aqui pela interface, essa é a tela inicial do nosso sistema, né, chamada dashboard ou painel de controle. Aqui nós temos alguns cards, alguns cartões que contêm valores de impressoras cadastradas, impressoras em uso e impressoras disponíveis, assim como uma estrutura para mostrar a lista de todas as impressoras cadastradas. No momento, essa página encontra-se vazia, sem dados, sem conteúdo nenhum, porque nós, de fato, ainda não cadastramos nenhuma impressora na nossa aplicação. Então, essa aqui é a página inicial, ou a página de dashboard, ou nosso painel de controle. Prosseguindo, aqui nós temos a página impressora. Aqui nós podemos adicionar uma impressora, editar ou deletar uma impressora. A título de curiosidade, se nós clicarmos em adicionar a impressora sem antes termos preenchido os campos obrigatórios, que são número de série, fabricante e modelo, é exibida uma mensagem de alerta informando ao usuário que ele deve preencher, no mínimo, número de série, fabricante e modelo para que ele possa adicionar a impressora. Os demais campos de entrada, como última troca de toner, instruções contador, contador geral, departamento, proprietário e modelo de toner, não são, na verdade, né, campos obrigatórios para nós adicionarmos a impressora. Ok, vamos lá então, adicionar uma impressora aqui para vermos como que funciona, né? Primeiramente, vamos lá no nosso pgadmin, que é o nosso painel de controle do Postgre, e aqui, perceba que nós estamos no nosso banco de dados Print Manager, e aqui eu fui em tabelas, e aqui eu estou dentro da tabela de impressoras. Vou dar um F5 aqui, a gente pode observar que ela está vazia, não existe elemento nenhum cadastrado. A exemplo do que acontece aqui, que nós podemos visualizar na nossa interface de usuário. Então vamos adicionar uma impressora aqui. Número de série, vou escolher um número de série qualquer. Fabricante, eu vou colocar o fabricante da impressora é HP. E modelo, eu vou escolher um modelo fictício aqui.
Preenchido os campos obrigatórios, eu vou clicar em adicionar impressora. Ao clicar, essa impressora é imediatamente inserida numa lista logo abaixo da seção de adicionar. Agora, se nós viermos até o nosso painel de controle do Postgre e dermos um F5 para refazer a consulta, a gente observa que, de fato, essa impressora foi adicionada não somente no front-end, mas como também no nosso banco de dados, né? Então, foi adicionada com sucesso aqui no banco de dados. Se nós voltarmos aqui e utilizarmos a opção de editar uma impressora, aí veremos que é aberta uma janelinha, né, chamada modal, para que nós possamos editar os dados da impressora. Então, vamos supor que eu escrevi o modelo errado. O modelo, na verdade, o modelo não é 1102, na verdade, é o modelo 1120. Eu preciso alterar isso aqui no meu front-end e eu preciso que essa alteração seja persistida e reflita também no meu banco de dados. Então, se eu clicar aqui em salvar impressora, a gente observa que essa mudança foi feita aqui de fato na nossa interface de usuário, mas será que o banco de dados também autorizou? Vamos conferir. Então, vou vir aqui no painel de controle do Postgre, vou dar um F5, e a gente consegue observar aqui no campo modelo que de fato essa impressora também foi autorizada no nosso banco de dados. Agora, se eu vier aqui na minha impressora cadastrada e deletar essa impressora, é exibida uma mensagem de sucesso dizendo que a impressora foi deletada e voltar no meu painel do Postgre e dar um F5, essa impressora também ela é deletada do nosso banco de dados. Então a gente tem uma aplicação que está se comunicando de maneira efetiva com o banco de dados, de forma que as informações que são exibidas no front-end, elas são retiradas do nosso banco de dados através de uma API. Então, eu vou voltar com essa impressora aqui, para que a gente possa visualizar como que fica o nosso dashboard, ou nosso painel de controle, ou a nossa página inicial, onde nós possuímos impressoras cadastradas. Então eu vou colocar uma impressora qualquer aqui, vou adicionar, ela foi adicionada aqui na nossa página de impressoras. Agora, se eu for na página de dashboard, essa impressora também é listada aqui no nosso painel de impressoras. Inclusive, a contagem de impressoras cadastradas é incrementada em 1, uma vez que nós temos de fato uma impressora cadastrada, e também nós temos aqui impressoras disponíveis. Impressoras disponíveis são impressoras que ainda não foram atribuídas a nenhum departamento. Nesse caso, como essa impressora que nós acabamos de cadastrar de fato não foi atribuída a departamento algum, ela aparece aqui também na contagem de impressoras disponíveis e não aparece na contagem de impressoras em uso. Essa lógica de adicionar elementos, deletar e editar, ela se repete ao longo de todas as páginas da nossa aplicação. Então, se eu vier aqui na página de toners, por exemplo, eu vou deletar esse toner aqui, e agora eu vou lá no meu Postgre, na minha tabela de toners, e aqui a gente pode observar que não existe toner nenhum cadastrado. Porém, se eu vier aqui adicionar um toner de modelo 580, por exemplo, e vamos supor que nós recebemos 2 unidades desse toner, e clicar em adicionar toner, esse toner é imediatamente adicionado aqui no nosso front-end, e se nós formos no banco de dados e atualizarmos, a gente percebe que esse toner também foi armazenado aqui para a gente. Agora, se eu vier aqui em impressoras, eu consigo atribuir esse toner a alguma impressora. E se eu já tiver adicionado essa impressora, eu também consigo. Clicando no botão de editar, eu consigo vir aqui na opção modelo de toner, selecionar o modelo que eu acabei de salvar no nosso banco de dados. Quando eu clico aqui nesse botão, esse modelo ele é atribuído, o modelo de toner, ele é atribuído para a impressora adicionada. E ela não mostra aqui, nesse caso, o modelo de toner. Ela mostra um dado muito mais interessante para quem administra impressoras, que é a quantidade de toners disponíveis. Por exemplo, uma vez que essa quantidade de toners estiver muito baixa, é um sinal de que o estoque precisa ser atualizado.
Pois bem, então nós vimos a página de dashboard, que é o nosso painel inicial, nossa página inicial. Vimos a página de impressoras, agora vamos à página de toners. Perdão, vamos à página de departamentos, a de toners nós acabamos de ver. Eu vou deletar o departamento que está presente e vou lá no meu painel de administrador do Postgre e vou acessar a tabela departamentos. Se eu fizer isso, eu consigo observar que não existe nenhum departamento cadastrado no momento. Nós temos aqui os atributos ID, nome e responsável, e observamos que não existe nenhum departamento cadastrado. Então eu vou vir aqui e vou cadastrar um departamento. Vou cadastrar um departamento chamado financeiro. O responsável por esse departamento será o Rodolfo. Vou clicar em adicionar departamento e esse departamento ele é imediatamente adicionado aqui no meu front-end, exibindo os atributos de ID, o nome, o responsável e os botões de deletar e editar. Agora, se eu vier aqui na minha aplicação, no meu painel de controle, e tem um F5, eu consigo observar que esse dado desse departamento foi também adicionado no meu banco de dados. Agora, voltando aqui, se eu vier em proprietários, vou deletar o que já está aqui cadastrado e cadastrar um proprietário qualquer. Vou cadastrar a Max Solutions, colocar o e-mail de contato deles aqui, clicar em adicionar proprietário. Essa informação vai ser adicionada aqui no nosso front-end. Se eu for lá no back-end, em proprietários, tabela, aqui, ó, a informação está aqui também, ó, Max Solutions, jm@gmail.com. Dessa maneira a gente consegue observar que a nossa aplicação ela funciona da maneira que nós tínhamos a intenção, que nós gostaríamos que ela funcionasse a princípio. Então, o nosso objetivo no desenvolvimento dessa aplicação foi cumprido. A título de curiosidade, eu vou adicionar mais uma impressora e vou atribuir essa impressora a um proprietário, para que nós possamos ver em funcionamento o uso desse cartão aqui, impressoras em uso. Então, vou voltar aqui em impressoras, vou adicionar uma impressora com um número de série qualquer, fabricante, colocar Brother, o modelo dela, vou colocar esse modelo aqui, a última troca de toner, como impressora nova ainda não houve troca de toner, instruções de contador eu não quero colocar, contador geral eu não quero colocar também, departamento, vamos supor que essa impressora será destinada ao departamento financeiro, proprietário será a Max Solutions e o modelo de toner será o 580. Quando eu adiciono essa impressora, eu tenho um problema. Eu não tenho um problema. Na verdade, é porque eu vi os caracteres aqui de interrogação e foi de fato que eu não adicionei, né? Então tá tudo certo. Então, aqui eu adicionei mais uma impressora, né? E se eu vier aqui no painel dashboard, nosso painel de controle, aqui que legal, eu consigo observar que essa impressora, ela é uma impressora em uso, né? Uma vez que ela está atribuída a um departamento. Tem um departamento usando ela. Então, ela é uma impressora em uso. Então, aqui nós temos 2 impressoras cadastradas, uma impressora em uso e uma impressora disponível. Tudo certinho. E se nós voltarmos aqui no nosso painel de administrador do Postgre, ele é a opção tabela, e damos um Select From em todas as tabelas de impressora, F5, já estava até mostrando aqui, né? Enfim, é mostrado aqui os dados da nossa impressora, testando que a nossa aplicação está, de fato, funcionando muito bem. É isso, obrigado.